Prezados irmãos e irmãs, com grande alegria estamos celebrando hoje o 15º domingo do tempo comum, no período em que Jesus nos orienta para a missão que nos foi confiada, dar testemunho do amor de Deus e viver a nossa fé na comunhão com Jesus. Por isso, as leituras da semana passada, de hoje, a domingo que vem, até o 34º, ela segue uma sequência de orientação, onde Jesus vai nos instruindo e já de alguma forma preparando o nosso coração, a nossa vida, para receber os dons do Espírito Santo e assim prestar o devido serviço à comunidade. Por isso, então, hoje esse Evangelho fala da semente, Semente que cai à beira da estrada, semente que cai em terreno pedregoso, a semente que cai em terreno espinhoso e aquele que vai dar bons frutos, o terreno fértil. Veja que o próprio Jesus no Evangelho explica o sentido desta parábola, mas ao mesmo tempo indica a falta de entendimento, a falta de compreensão de algumas pessoas, onde falta exatamente o essencial para poder entender a palavra de Deus e colocá-la em prática. Veja que a palavra de Deus não é uma mera leitura, no qual você simplesmente racionaliza e busca o entendimento humano e tenta extrair dali alguma coisa prática para o dia a dia. A palavra de Deus, ela propõe um momento de encontro pessoal com Jesus. Não é uma mera leitura, é o encontro pessoal com Jesus. Por isso a gente chama de leitura orante, Porque a palavra oração revela encontro, revela permanecer com Jesus. E através então desse contato pessoal com Jesus, a palavra escrita, que o entendimento não alcança, vem transmitir revelação divina, vem transmitir toda a graça de Deus para nós. E Deus então, por esse meio de comunicação, nos fala. Então veja que é necessário entendimento divino, que vem através de um dom, chamado entendimento também, que é através do Espírito Santo, que só pode adquirir, só consegue ter esse entendimento divino uma pessoa de fé. Então veja que a fé é essencial na nossa vida. Sem fé você não tem os atributos do Espírito Santo. Sem a fé você não tem nem comunhão com Jesus, porque a fé é a realização da comunhão. Então quando alguém diz eu não tenho fé, está dizendo eu não estou em comunhão com Deus, eu não estou em comunhão com Jesus. Por isso então, a semente é o anúncio do Evangelho. A semente nada mais é do que o nosso testemunho, que vai sendo então realizado ao longo da nossa vida, através dos nossos atos, palavras, E com isso então nós levamos Deus, e esse Deus se torna visível nem tanto pelas palavras que pronunciamos, mas pelo comportamento que temos. O cristão se identifica pelas obras, o cristão se identifica pela bondade, o cristão se identifica pela sua capacidade de revelar Deus às outras pessoas. E esse Deus se torna visível a partir do momento em que o outro consegue então, pela luz de Deus, enxergar e perceber esse Deus agindo, tanto na minha vida quanto na vida daquela pessoa. Por isso então, domingo passado, Jesus indicou a forma pelo qual nós adquirimos essa graça, que é aprender dele ser manso e humilde de coração. Veja que a mansidão nada mais é do que a capacidade de receber as graças de Deus e através dos dons do Espírito Santo prestar o devido serviço. E assim, na missão que Jesus nos confia, conquistar o reino dos céus, ou seja, fazer com que o reino dos céus seja uma realidade nesse mundo e que seja então alcançada ao longo da vida através da santidade na comunhão dos santos na eternidade. Mansidão e, claro, pureza de coração, que a gente chama de humildade,
é a capacidade de enxergar Deus. Então como é que o outro vai enxergar Deus em mim? Exatamente através da pureza de coração. Não tem outra forma. E o que é a pureza do coração na vida da outra pessoa? Aquele fio, né, de luz que entrou na vida daquela pessoa, através da minha oração, da sua, que fez com que ela adquirisse uma capacidade de enxergar algo que ela não conseguiria ver, que é Deus, presença de Deus, e Deus revelado através de Jesus, e presente aonde? Na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que vivem a sua fé. Por isso então, o Evangelho fala desse anúncio do reino, que é equivalente à semente. Se o anúncio do reino for feito de qualquer jeito, jogando semente à beira do caminho, não vai produzir nada, né? Esse anúncio do reino vai ser perdido, porque Jesus diz, é como as aves do céu, que vê aquela semente jogada, vem, leva embora, o que ficou? Nada. Depois, mesmo que essa semente tenha sido lançada num terreno em que a gente não preparou muito bem, que é o terreno pedregoso. O terreno pedregoso é onde tem pedra, tem um pouco de terra, ele até chega a crescer, mas diante do desafio, do sofrimento, diante das ameaças do mundo, diante da realidade em que vivemos, cresce, logo o sol vem com muita força, seca e morre. E depois o terreno onde podemos até arrancar as pedras, começa a crescer, aí vem os espinhos, começa a sufocar. E esse sufocamento é chamado então das coisas do mundo. A ilusão de ter coisas, a ilusão de ter poder, a ilusão de ter dinheiro, de ter status, e que não é alcançado através da fé, desanima as pessoas e fala, não estou conquistando nada com isso. E acabam então abandonando, né? É o joio junto com o trigo, onde então o trigo não consegue se desenvolver, porque o joio impede o seu desenvolvimento. A parábola é meio parecida. E claro, no terceiro momento, a terra fértil, a terra pronta, a terra onde a semente vai crescer, e de acordo então com a situação do lugar, pode multiplicar, de uma semente produzir 30, de uma semente produzir até 60, ou até mesmo 100, indicando que Deus faz multiplicar. E essa multiplicação, ela acontece não do nada, mas de um envolvimento de quem semeia a palavra. Então veja que diz muito ao próprio Deus, que nos dá essa palavra e também nos faz ser testemunho do seu amor, e a forma como a gente vive essa relação com Deus vai identificar que tipo de semente estou plantando, né? Se eu simplesmente estou jogando à beira da estrada, desperdiçando as sementes, e portanto não vai vingar em nada, ou se eu estou jogando em terra pedregosa, porque eu tenho preguiça de arrancar as pedras, porque todo mundo que já trabalhou em colheita sabe muito bem que todo terreno tem pedra. Não existe um terreno no qual é tudo bonitinho que você vai e já planta. Todo terreno tem pedra. É preciso fazer o quê? Um trabalho difícil, arrancar as pedras, arar o terreno, prepará-lo para receber a semente. Você não vai encontrar um terreno já pronto. Tudo exige trabalho. Então você encontra a pedra, tem uns pedacinhos de terra ali, estou com preguiça, é muito trabalho. Então já vai botando a semente do lado da pedra, num cantinho, num intervalo entre uma pedra e outra. Aí você vê crescer. E aí você fala, poxa, deu certo, está crescendo. Só que o que vai acontecer? É como a experiência de criança, colocar feijão em algodão. Já viram essa experiência de criança? Pega um algodão, põe num copo, põe lá o feijão, ele cresce. Mas se você não transplantar para a terra, o que vai acontecer? Ele vai morrer, vai secar, porque o algodão não tem capacidade de dar nutrientes para o feijão. No começo, o próprio feijão tira de si mesmo os nutrientes, por isso que ele se desenvolve. Ele só precisa da água, mas depois ele não tem mais essa capacidade. Ele vai precisar de um solo fértil para poder continuar crescendo. Deixou no vasinho, deixou ali só no algodão, no copo, pode ver, ele já começa a secar, daqui a um tempo você não tem mais nada. Então veja que é ilusão, né? É uma coisa que você vê que está começando a desenvolver, mas não tem consistência e vai morrer. E claro,
um segundo momento. Vamos dizer que eu arranquei as pedras. Tive todo um trabalho. Arranquei, arei a terra, fiz todo um trabalho bonitinho, estou todo entusiasmado, porque tudo que é novo é sempre, a gente gera entusiasmo, né? Tudo que é novo você fica super feliz, aí com o tempo você vai relaxando, mas tudo que é novo a gente fica entusiasmado, quer aprender, quer desenvolver e tal. Então vamos lá, vamos arrancar as pedras, vamos arar e vamos plantar. Parecia que eu plantei em terra boa, maravilha, não tem pedra. Mas de repente começou a crescer espinho junto. De repente começou a crescer joio junto com o trigo. E aí? Aí eu vou ter que ter a paciência e o entendimento necessário para saber o tempo certo em que devo arrancar o joio sem estragar o trigo. Eu vou ter que saber o tempo certo, quando eu devo arrancar os espinhos sem estragar a planta que já está desenvolvendo. Então veja que isso exige de mim o quê? Não é uma mera arrancar pedra e arar terra. Exige de mim um conhecimento, uma perícia, né? Uma capacidade que não é simples arrancar pedra. É de distinguir o que é joio, o que é trigo, distinguir o que é espinho, o que não é, e impedir que o espinho cresça de tal forma que venha a sufocar a planta e a eliminá-la. É a capacidade do amor de Deus no entendimento. Por isso que Jesus fala, a parábola contada, as pessoas não entendem e, portanto, não percebem aquilo que Deus está comunicando. Porque lhe falta capacidade, que vem da onde? Da fé. Deus não sai por aí distribuindo panfleto na palavra de Deus. É aquele papelzinho que você recebe na porta de algum lugar e no lixo seguinte você já deposita, não é assim? Hoje a gente está saindo por aí, quantos panfletinhos você recebe? Né? Panfleto de loja, panfleto de dentista, panfletinho de anúncio de alguma coisa. O cara te dá um papel, a gente pega por educação, mas não dá 2 passos, o primeiro lixo você já deposita lá dentro. Quando você faz isso? Quando outras pessoas simplesmente jogam no chão, né? É assim que acontece para alguns. Então veja, isso revela o quê? Que Deus, quando nos dá essa capacidade, Ele exige de mim um estado de vigilância. O primeiro, pedra, não precisa de tanta vigilância, porque é o começo, eu tenho que arrancar. O segundo, já se supõe que houve uma plantação e que já teve ali todo um cuidado, mas depois eu larguei, abandonei, né? É aquele tipo de coisa, Deus faz crescer e deixa a coisa acontecer sozinha. Não é bem assim, exige cuidado, não é verdade? Exige atenção, né? É como uma mulher grávida. Todo o processo de gestação vai acontecendo dentro dela e o único cuidado que ela tem é comer direitinho, cuidar da saúde e não bater a barriga. E o feto se desenvolve sozinho, né? Você não põe a mão lá dentro para trabalhar alguma coisa, você não dá de comer para o bebê diretamente. É você tendo uma vida normal, tomando o devido cuidado e o bebê cresce. Depois, quando a criança nasce, que saiu do ventre materno, o cuidado é outro. O cuidado já não é mais aquele que eu tinha, cuidando de mim mesmo. Agora eu tenho que ter uma atenção para a criança fora do ventre materno. E quando é muito pequenininho, o trabalho é enorme, né? Depois vai crescendo, o trabalho também existe. Depois vira criança, trabalho dobrado. Aí vira adolescente, é outro tipo de trabalho. Então veja que um trabalho que nunca cessa. É permanente, porque exige vigilância constante no cuidado. Para que espinhos, né, do seu filho que está crescendo, não venha tomar conta da vida dele. E esse espinho, né, o próprio Jesus nos falava, é o inimigo que plantou. O inimigo está aí fora. O inimigo é tudo aquilo que possa, de alguma forma, prejudicar a sua vida. Prejudicar a vida dos seus filhos. E a gente tem que ter atenção para que esse espinho, que vai chegar perto, não tem uma proteção no qual você impede que a coisa ruim chegue perto. Vai chegar, mas eu tenho a capacidade de expulsar, repelir, não deixar com que aquilo tome conta da minha vida. Então veja que o terreno bom é o resultado de quem arrancou as pedras, plantou, quando começou a crescer os espinhos, esperou o tempo certo, arrancou os espinhos e ali a planta desenvolveu e produziu os frutos, né? E o fruto o que é? A santidade
que Jesus está nos oferecendo. O fruto o que é? A capacitação de Deus de enfrentar os desafios nesse mundo pelos dons do Espírito Santo. Os frutos o que é? A conquista do reino dos céus. E é isso que nós estamos buscando. E que a falta de vontade, a falta de envolvimento com a missão pode fazer com que em 3 momentos a gente venha a perder, né? No relaxamento, de não tomar o devido cuidado no lugar onde se planta, o plantar em pedra, depois os espinhos que possam aparecer ao longo do desenvolvimento. E depois Jesus fala 30, 60 e 100, de acordo com a capacidade do lugar, da pessoa. O terreno, na verdade, somos nós. O terreno somos nós. Essa semente, palavra de Deus, está sendo semeada em nós. E o exercício que faço de dar testemunho em relação à palavra de Deus, à vida de comunhão com Jesus, envolvendo outras pessoas, né, é exatamente o fruto que estou dando. Começa pequeno, 30, até menos, pelos dons, pelos talentos que tenho, a minha própria família, os meus familiares. Depois pode alcançar outras pessoas, multiplicou, virou 60, veja que já dobrou. E depois 100, mais do que triplicou. Essa multiplicação a gente chama de graça de Deus, que encontrou terreno bom na vida daquela pessoa. E de tal forma ela se empenhou que se tivesse pedra ela arrancou. Aí vem aquela expressão, a fé remove montanhas, que significa remove pedra, me dá motivação para que eu me empenhe, que eu trabalhe e eu não me deixe desanimar porque encontrei pedra no meu caminho. Eu vou ter que tirar aquela pedra, e pode ser uma pedra grande, e vai dar trabalho. O que eu não posso é sentar e chorar e dizer, desisto, porque tem uma pedra atrapalhando o meu caminho. E Jesus vai dizer, remove, vai dar muito trabalho. Eu te ajudo. Vamos lá, pelo menos 2 o trabalho diminui um pouco. E aí você consegue superar esse desafio. Depois no segundo, dons do Espírito Santo. Eu preciso do entendimento, vou precisar da ciência, eu preciso da sabedoria e da fortaleza, para que os espinhos que machucam não venham a ser um impedimento para o meu trabalho de arrancar os espinhos. Porque você pode ir até com boa vontade de querer arrancar os espinhos, mas na hora que você bota a mão, machuca. Daí você fala, minha mão está doendo, então eu não vou mais, porque não posso pôr a mão, porque vai machucar. Então deixa para lá. Poxa, é assim, né? O trabalho que se tem, o desafio que se tem em realizar alguma coisa, é motivo para você desistir, porque quando você fala, estou desistindo, é como você dissesse, estou desistindo de ajudar alguém. Estou desistindo do meu filho, que se envolveu com umas coisas aí erradas, agora o problema é dele, estou desistindo. Estou desistindo também de rezar por aquela pessoa, porque ela tem 1000 problemas, eu não gosto dela. Eu estou desistindo daquilo, é isso. Desistir significa, diante de um desafio que é maior do que a minha capacidade de resolver imediatamente, eu simplesmente abandono e viro as costas. Enquanto que na fé, o desafio, ele é ultrapassado, ele é de fato resolvido, não pela minha própria capacidade pessoal, pelo poder da oração. Por isso a gente reza, se fortalece, e essa fortaleza te dá a capacidade de arrancar os espinhos, mesmo machucando as mãos em alguns lugares, mas não vai me intimidar, porque apesar da minha mão machucada, eu ainda vou insistir, e vai chegar um momento em que os espinhos todos vão ser arrancados, a minha mão vai se recuperar logo, e a sensação de alívio, de vitória, porque eu consegui transpor um obstáculo enorme na minha vida. Então veja a importância de Deus. Sem Deus você senta, chora e desiste, vira as costas e vai embora. Com Deus você observa, reza, Deus te dá os dons, te faz enxergar meios de conseguir transpor, e você então se empenha, segue a orientação, Deus te ajuda, né? Difícil, dá trabalho? Claro que dá, mas o resultado final é a vitória, onde você então de 1 você vai perceber que agora você tem 30, de 30, 60, aí outros vão dizer, poxa, eu me empenhei tanto, né, desenvolvi tanto trabalho, que agora estou colhendo 100 por cada semente. Então hoje o Evangelho nos convida à perseverança, né? Porque eu sei que muita gente desanima,
Muitas pessoas começam a desenvolver pânico, né? Começam a desenvolver depressão, tristeza, diante de obstáculos. E obstáculos até que a gente olha e fala, poxa, isso aí é tão bobo, tão simples de ser resolvido. Eu faço isso tranquilamente, mas aquela pessoa não consegue, né? Ela tem um bloqueio, muitas vezes psicológico, e que precisa sim da ajuda de Deus. E ela vai dizer, olha, meu problema é tão sério que eu não consigo nem sair de casa, eu tenho pavor por conta da pandemia. E aí você vai ajudar como? Se você dizer, não, insiste, sai, eu saio, todo aquele duro bonitinho, sai, ela olha para você e fala, você é um tonto. Meu medo é muito maior do que essa sua coragem de sair e enfrentar as coisas. E eu preciso de ajuda. E que ajuda que você pode oferecer? Você é psicólogo? Se é psicólogo, já começa a desenvolver um tratamento ali. Se é psiquiatra, também pode dar uma ajuda. Se eu não sou nada, além de bons conselhos que eu posso dar na solidariedade, eu simplesmente digo, vou rezar por você. O que mais posso eu fazer? Rezo? Quer ajuda? Quer que eu saia com você para ir até a padaria comprar pão? Também alternativas. Mas, no mundo onde as pessoas começam a ter muito medo, muito pavor, e aquilo se transforma numa espécie de doença, a ajuda que nós podemos dar não é criticá-la, não é também xingá-la, porque a gente tem uma mania, porque a gente consegue fazer, acha que todo mundo consegue, não é? A gente tem essa mania, eu posso fazer, por que você não pode? Ela tem dificuldades, ela tem muitas vezes problemas psíquicos, né, como depressão, que a gente acha que é uma bobagem, mas é uma doença e está dentro da pessoa. Só ela sabe o que ela sofre das dificuldades que ela tem que enfrentar. E a gente então muitas vezes quer forçar, né? Às vezes briga com a pessoa, achando que essa forma de ação, brigando, forçando, até chamando ela de covarde muitas vezes, vai ajudá-la a reagir. Não. Se ela já tinha um peso no pescoço, você coloca mais um terceiro, um quarto e vai afundando a vida daquela pessoa na forma como você a trata, né? Porque essa pessoa não precisa de mais alguém para enterrá-la, ela precisa de alguém que a tire do buraco. E às vezes a gente não faz isso, achando que está ajudando, está piorando a vida daquela pessoa. E de onde eu vou encontrar então essa razão, esse conhecimento, essa força, essa luz que me orienta a ajudar essas pessoas? Porque de repente é minha própria mãe, de repente são um irmão, de repente é uma pessoa que eu conheço, né? E que como é que eu posso ajudá-la? Ajudar não é dizer força, coragem, levanta, anda, sai dessa vida e vai lá você mesmo dar o exemplo, porque você não tem o problema, você faz o que você quiser. E a pessoa olha e ela fica angustiada, porque ela vê você fazer tudo aquilo e ela diz, eu não consigo. E se você forçar mais um pouquinho, chamá-la de fraca, chamá-la de xingando, ou até exigindo dela atitudes, ela vai dizer, essa vida não é para mim. E sem querer você incentivou o suicídio daquela pessoa. Sem querer. Querendo ajudar, você a matou. Então veja que nós temos que buscar de Deus essa luz que vai nos ajudar então a ter palavras certas no momento certo para ajudar a outra pessoa. Isso é uma oração, né? Que a gente pede a Deus sempre, que Deus me dê capacidade de ter o dom da sabedoria para poder no momento certo dizer a palavra certa que vai ajudar aquela pessoa. Amém.